Mas se você pudesse começar pela liderança, a questão da liderança, como é que você enxerga isso? Olha, Gavan, esse tema é importantíssimo, porque realmente, em épocas de crise, é que se vê a importância e o impacto da liderança, para o bem e para o mal, né? E nesses tempos de quarentena, de isolamento, né, aparece muita coisa para a gente ler, para a gente ver. Eu vi alguma dessas histórias de liderança, desde o Churchill até e vários outros, e eu fiquei me lembrando também das lideranças que eu tive a oportunidade, o privilégio de ver em ação, né? E na nossa área de óleo e gás, eu lembro muito bem das crises do apagão, a crise do racionamento de energia elétrica de 2001, né, que o Pedro Parente conduziu o comitê de gestão brilhantemente. Vi também várias crises na Petrobras, com a liderança do Felipe Rastu, que era o CEO na época, particularmente da P36, né, que perdemos muitas vidas. Então foram experiências que me deixaram, foram experiências marcantes, né? Embora as crises eram diferentes, cada uma tem suas características, tem suas nuances, mas uma coisa que eu notei desses líderes, são 2 ou 3 pontos que me marcam como sendo assim comuns a lideranças, a boas lideranças efetivas em época de crise. Uma delas é que essas lideranças são brutalmente honestas na abordagem do problema. Você, para resolver um problema, você precisa ter uma avaliação honesta e realista daquele problema, né? E essa avaliação honesta, ela tem que ser para dentro, para a equipe que está liderando, que está conduzindo a gestão da crise, e também para fora, né? Então é preciso essa honestidade, e é preciso também alguma coisa nessa comunicação com uma perspectiva racional da solução. Você precisa dar uma esperança, não uma esperança qualquer, uma esperança wishful thinking, tem que ser uma coisa racional que faz sentido. Essas lideranças têm essa capacidade de ser ao mesmo tempo honestos na avaliação do problema e dar uma esperança na equipe e nas pessoas que estão sendo afetadas por aquela crise no futuro. Essa é uma coisa. Uma outra é que toda crise, principalmente as muito complexas, como a atual, como essa da pandemia, ela se manifesta de várias formas, né? Ela tem vários impactos diferentes situações, e exige diferentes especialidades. Você precisa fazer um grupo, né, para conduzir a gestão daquela crise, e os grupos com especialistas nas suas várias facetas, e precisa ter liderança para olhar aquilo como um todo, né? E nessa condução dessa equipe, uma coisa muito importante não é quem está certo, mas o que é certo. Então, numa condução de crise, onde há muita discussão, brainstorming e opiniões, a liderança ela tem que focar no que é o certo e não em quem está certo. E é justamente uma gestão de egos, basicamente, né? E que leva a um terceiro ponto que eu acho fundamental numa gestão, de modo geral, mas de crise em particular, é essa humildade diante da incerteza, diante da falta de conhecimento. Que algumas crises, elas resultam de situações que você pode prever, né? Outras não. Essa, por exemplo, a pandemia, ela foi impensável, ela é um vírus desconhecido, ela provoca reações que vamos conhecendo na medida que ela se desdobra, né? Então é preciso ter essa humildade, reconhecer que às vezes uma primeira intervenção ela não funciona, ser capaz de mudar para uma outra e ouvir e fazer o que é certo, e não ficar preso a uma ideia que foi sua, enfim, fazer o que é o certo. Então, isso é um certo conflito, porque humildade e liderança, ou líderes são pessoas que, por natureza, têm egos desenvolvidos, digamos assim, né? Então, nem sempre um grande líder é capaz também de ter essa humildade diante da realidade dos fatos, né? Então, eu vejo nessa nossa pandemia, Cavanha, alguns desses líderes, seja de prefeitos na Itália, que no começo é normal bater cabeça, são situações completamente desconhecidas, mas ter a capacidade de evoluir e tomar as medidas sem se preocupar tanto em
sobressair como eu estava certo ou aquilo, o fulano. Então, essas foram as lições que eu tirei dessa minha já longa experiência, com muitas crises, infelizmente, umas mais complexas que as outras, mas realmente eu não invejo quem tem que estar à frente da gestão dessa crise, porque é uma crise muito complexa. Agora, Camargo, isso é uma coisa que nasce com o indivíduo ou é uma coisa que se treina, a liderança? Eu acho que treina. Sabe? Eu acho que treina. Todo líder deve passar por esse treinamento. Você sabe, na nossa indústria óleo e gás, nós somos expostos, né, a riscos enormes, né? E nós fazemos treinamentos constantes, tanto da abordagem da crise, como a liderança na crise, né? Agora, tem que saber isso, porque tem alguns riscos que a gente é capaz de mapear, a sua frequência, o seu impacto, e fazer planos de contingência para cada uma daquelas situações, e tem outras crises como essa, por exemplo, que não. Elas pertencem ao incerto, elas são cisnes negros que aparecem, né? Agora, um treinamento para uma crise normal é um treinamento que eu acho que vale também para uma crise como essa, que tem grandes elementos de incerteza. Então, evidentemente, tem pessoas que são líderes natos, têm características próprias, mas eu acho que ela é também como resolver um problema, como organizar uma equipe, como se comportar diante de uma crise, também é algo que se aprende na escola.